Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um tema aqui que é bem bacana. Como sempre, assim, o nosso olhar é para a computação. Então vamos ter programação, vamos ter uma explicação aqui bem bacaninha. Mas esse vídeo aqui serve para diversas outras áreas. Hoje está bem de moda usar análise de redes sociais para várias coisas, várias situações diferentes, né? Não só para redes sociais que a gente conhece ali de Instagram, Facebook. As ferramentas aplicadas em análises de redes sociais servem para muitas outras coisas também. E a gente vai falar aqui sobre centralidade de intermediação em uma rede. A identificação da relevância de um vértice dentro de uma rede para intermediar a comunicação entre pontos, ok? Bem bacana, vamos lá. O que seria essa centralidade de intermediação? O quão central é um dado vértice dentro do contexto da rede para a comunicação entre todos os vértices que tem nessa rede. Então, o quanto que ele representa ali uma comunicação nesse meio. Veja que nesse grafo que estamos trabalhando, o vértice C, ele gera comunicação, ele é o meio ali, ele é central para a comunicação entre qualquer par de vértices que ele não esteja envolvido, tá? Que ele não seja nem origem nem destino, qualquer par de vértices irá passar por ele para ter uma comunicação se eu olhar o menor caminho. Então, se eu olhar de A para B, A1 para B1, o menor caminho que existe é A1, C, B1. Eu passarei obrigatoriamente por C. E qualquer outro par de vértices, isso irá acontecer, tá? Então, eu vejo que esse é um nó muito central para a intermediação entre os outros vértices. Como que eu calculo isso? Como que é calculada a centralidade de intermediação? Através dessa equação aqui, tá? Ela é uma equação que, olhando assim à primeira vista, parece meio feia, mas ela é simpática, eu garanto para vocês, a gente vai interpretar junto. E uma coisa legal que eu queria ressaltar aqui nesse vídeo é a importância do conhecimento matemático para saber interpretar dados, para saber analisar um resultado. Ah, mas a conta já está feita, é só eu usar. Beleza, bacana. Então você só vai usar as coisas. Você não vai saber interpretar, você não vai propor uma mudança, você não vai saber a diferença entre 0.2 e 0.5. Ah, mas é 0.3 a diferença de um e do outro. Tá, numa análise de um grafo pequeno, isso não quer dizer quase nada. Na análise de um grafo grande, dificilmente você vai conseguir uma intermediação com uma variação de 0.3. Isso por quê? Por causa dessa equação que estamos vendo agora. Se a gente não sabe ler essa equação, a gente vai ter dificuldade em interpretar o resultado, ok? Então, assim, principalmente para um cientista da computação, mas qualquer pessoa que trabalhe com métricas, é legal ter uma base matemática, isso vai apoiar as tomadas de decisões e as interpretações dos resultados, ok? Então vamos ler essa equação que eu prometi para vocês que ela é simpática, que ela não é tão feia quanto ela parece. Tá? Vamos identificar aqui o que são os termos. CB. Centralidade de intermediação em inglês é betweenness centrality. Então, C, a centralidade betweenness do vértice V. Ok? A centralidade de intermediação do nosso vértice V, né, da centralidade betweenness do nosso vértice V, vai ser igual. Esse aqui é um símbolo de somatório. A gente tem aí no canal vídeos explicando como ler um símbolo de somatório. Aqui é o conjunto de vértices do nosso grafo. S e T, source, target, ou seja, origem e destino. O elemento V pertencente ao nosso vértice V, tanto o source quanto o target também pertence ao conjunto de vértices. E aqui eu estou falando de menores caminhos, tá? Então, o que eu estou falando aqui? Todos os vértices onde a origem e o destino sejam diferentes do vértice pertencente ao conjunto V, os três termos, e eu vou pegar os menores caminhos, origem, destino, aonde V está incluído, o vértice que eu estou analisando, né? Esse aqui, onde V está incluído, todos os menores caminhos, origem e destino, em que V está no caminho, lembrando que V sendo diferente da origem e do destino, tá? Dividido por todos os menores caminhos possíveis. Ou seja, eu vou pegar todos os pares de vértices que tem no meu grafo e vou ver dos que o V não é nem origem nem destino,
quantos ele está ali no menor caminho, certo? Essa é a interpretação, que nem eu falei, ó. É meio feia na primeira olhada, mas ela é simpática, não é tão difícil. Vejam que em 2 minutos eu consegui explicar. Se ficou meio rápido, assiste de novo. Não entendeu? Pode mandar pergunta aí também. A gente explica de novo, se for o caso. Mas vamos olhar agora essa equação naquele gráfico que a gente estava olhando antes. O que eu estou falando? De todos os caminhos existentes, todos os menores caminhos existentes nesse grafo, quantos o meu vértice V, que no caso aqui a gente vai olhar primeiro, vamos dar uma atençãozinha por esse C. Quantos o meu vértice C está envolvido? Desde que ele não seja nem origem nem destino. Pode ver que se eu quiser comunicar A1 com o B1, passa pelo C. A1 com A2, passa pelo C. E assim por diante. Qualquer par de vértices, eu terei o C envolvido. Tá? Então eu diria que a centralidade desse meu C aqui é 1. Por que 1? Porque a gente normaliza pela quantidade total de caminhos. Então ele está envolvido em todos os caminhos, dividido por todos os caminhos. Qualquer número dividido por ele mesmo é 1, ok? Então, de todos os caminhos possíveis, ele está em todos os caminhos possíveis. Vamos ver se a programação me ajuda? Vamos ver se ela confirma o que eu disse aqui ou será que ela vai mostrar que eu estou mentindo? Vamos fazer aqui a programação. Pessoal, eu vou fazer a programação aqui o mais rápido que eu posso, porém passo a passo. Vou tentando explicar de acordo com o que eu estou fazendo, mas quem não programa ainda e quer entender um pouco melhor, tem outros vídeos aí no canal, tem toda uma playlist falando sobre programação em Python com NetworkX. Inclusive, este vídeo está incluído nessa playlist, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Vamos aqui criar exatamente aquele grafo. Eu vou chamar aqui de lado 1, lado 2 e o meio. O que será esse lado 1, lado 2 e o meio? Eu vou criar listas para eu poder criar de uma maneira mais ágil aqui o nosso grafo, mas exatamente igual ele está ali. Eu vou chamar A1, A2, são exatamente os vértices lá que nós propomos fazer. A3 e A4. Bacana, uma lista com esses vértices. Porque depois eu vou criar de uma vez só, usando o G, usando o ponto add nodes from, tá? Então, B1, B2, entre aspas, senão não é uma string, não vai funcionar, e o nosso B3. Agora, o meio, o que ele vai ser? Ele vai ser o nosso vértice C. Beleza? Só relembrando, lado 1, lado 2 e o meio. Lado 1, A, lado 2 os Bs e o meio aqui o C. Só para ficar bem condizente com o que a gente está imaginando, estou usando a mesma nomenclatura. Então, vou criar as arestas agora. As arestas é o passo mais chatinho da gente criar, porque tem uma quantidade significativa, mas não vai ser tão demorada. Vamos tentar agilizar ao máximo aqui. Então, eu vou criar aqui, pegar todos os As. A aresta sempre vai ser composta por um par de vértices. Então, C. Ok? Opa. Para a gente ganhar um pouquinho de tempo, vamos copiar, colar. Vamos lá. O mais rápido possível, que nem eu prometi, para a gente também não perder tempo. Então, criei todas as arestas de A para C, né? A1, A2, A3 e A4 para C. Agora vamos para as Bs. B. Ops, dupliquei a vírgula e não precisava. Agora a gente coloca uma vírgula aqui. E ótimo! Então, reproduzir aquele nosso grafo. Ali no slide ele está de uma maneira visual, aqui a gente está fazendo de uma maneira mais texto. Vamos só colocar aqui, né? G igual nx.graph e vamos criar propriamente agora, né? Ali a gente só definiu. ADD, vamos criar primeiro os nodes.
Temos 3 grupos ali de nodes, vou repetir essa linha 3 vezes. Pum, pum. Agora g.add edge, que a gente só tem uma lista de arestas. Então vou criar aqui, ó, lado 1, pimba. Lado 2, Ctrl Z. Lado 2. Agora aqui eu crio o nosso meio. Certo? E por último as nossas arestas. Ok. E agora eu vou usar a nossa função aqui, vou dar um print na nossa função do Network X, que já vem pronto. Ele calcula a Between Centrality pra gente. Between Centrality. Ok? E isso eu vou querer que ele calcule para mim do grafo G, que foi o que a gente está analisando. Tá? Criamos aqui o grafo G, inserimos os nós, inserimos as arestas, de acordo com o que está aqui, e para ser aqui exatamente igual a esse. Vamos ver se o C realmente é verdade, que eu prometi para vocês que ele teria centralidade 1. Vamos ver se isso acontece. Olha que bacana. Tudo zerado e somente o C com 1. Porque ele está envolvido em 100% dos menores caminhos que existe nesse grafo. Não tem nenhum menor caminho que não passe por ele. Então, quando eu gero a divisão, é a divisão dele por ele mesmo. Ele por ele mesmo, sempre divisão vai dar 1. Vamos olhar uma outra. Vamos só aqui, ó. Primeiro, respeitou a nossa equação até aqui. Não menti para vocês. A equação eu tirei da Wikipédia, deem uma olhada lá, tá bem bacana esse verbete da Wikipédia. Tem outras centralidades que a gente vai ver em outros vídeos, mas essa de intermediação eu achei legal para a gente começar. Bacana. Vamos usar agora a nossa habilidade de interpretação daquela fórmula. Esse D, ele vai ter qual valor de centralidade? Vejam que origem e destino de qualquer par de vértices que não seja o D, nem origem nem destino, o D não está envolvido. Ele não intermedia ninguém. Ele está aqui e só se comunica com C. Então de A1 para D, ele está, mas ele é destino, então ele não está intermediando. O C continua intermediando todas as comunicações, inclusive de A1 para D, B1 para D, inclusive as comunicações com D. Então, eu diria, olhando aqui a nossa fórmula que a gente já viu, que o C continua tendo valor 1 e o D vai ter valor 0, igual a qualquer outro vértice. Vamos ver se é verdade? Vamos ver se a nossa interpretação está correta? Vou inserir aqui no meio o D e não posso esquecer aqui de inserir a aresta entre C, coloca aqui a aresta entre C e D, ok? Então, nova aresta, novo vértice, tá? Por isso que eu fiz em lista, agora fazer a manipulação é um pouco mais fácil, mais tranquila, eu acho mais organizado. E vejamos. Olha só, o D realmente entrou, o D realmente não intermedia ninguém, e o C continua em 100% dos menores caminhos nos quais ele não é nem origem nem destino. Tenho mais uma dúvida, não estou satisfeito ainda. E nesse caso, pronto, tirei a aresta de B1 do C e o B1 agora está se comunicando com o D. O D mudou? Ele vai estar em 100%? Ele vai estar em quantos ali? Qual que vai ser o valor de D agora? Façamos o teste. Ó, tirei a aresta de B1 para C e coloquei a aresta de B1 para D. Vamos olhar lá no nosso código. Cadê o B1? Estava para C, agora ele não está mais para C, ele está para D. Olha só que interessante o que eu falei de entender o cálculo. O D, ele está envolvido em 0,25. Mas olha só que o valor do C ainda está bem altão. Ele só não está envolvido, onde ele não seja nem origem nem destino, ele só não está envolvido, se a gente for olhar ali, na verdade, em um menor caminho. O que é isso? Se eu olhar de D para B1, o C não está envolvido, ele não é menor caminho. Mas em compensação, qualquer outro menor caminho que chegue a B1, o C ainda está envolvido.
Então o C ele ainda continua com a sua centralidade grande. O único menor caminho que foi inserido aqui, que ele não está, e não está nem no meio do menor caminho e nem sendo origem nem destino, é de D para B1. Mas agora, se eu olhar de B2 para B1, B2, C, D, B1. O D está envolvido, mas o C não saiu da brincadeira, ele ainda está aí. Tá? Então, por isso que a gente vê que o valor dele ainda se mantém super alto, 0,96, aí arredondando, e o do D, 0,25. Porque o C só não está em um menor caminho, e o D está envolvido em todos os menores caminhos para B1, né? Só desconta o D para B1, que aí não conta, mas qualquer outro menor caminho para B1, para chegar em B1 você precisa passar por D. Mas para chegar em D você também precisa passar em C. Então a gente vê que o C ele tem uma habilidade de intermediação alta, ele é um cara importante. E o D ele tem uma significância principalmente para o grupo de B1. Então se não fosse o D, o B1 estava isolado. Tá? Então é essa a nossa interpretação, e esse vídeo eu queria chamar a atenção para a interpretação e também como que assim, o conhecer a fórmula nos indica o caminho de como entender os dados, ok? E o código está aí, toda a programação sem muita complexidade, bem simplesinho, poucas linhas. E o Network X ou Network X, aí Networks, depende, cada um fala de um jeito, já nos traz a função de Between Centrality. Tá? Muito obrigado aí, gente!